Olá, Sagitarianes, bem-vindos ao canal A Jornada. Esse vídeo é uma previsão para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Sagitário para o mês de agosto de 2023. Boa sorte aí para vocês, Sagitas. Vamos ver o que as cartinhas têm. A Temperança, que bonito, Sagitário. No fundo do deck a gente tem o 7 de espadas com o cavaleiro de paus, com a rainha de paus, com a rainha de copas, com o 6 de copas e o cavaleiro de copas, quase todos os cavaleiros, né? Parece que é começo do mês, gente, talvez vocês estão aí num rolê um pouco de autossabotagem, talvez vocês estão passando por um processo de cura, mas estão meio que sabotando esse processo, né? E às vezes se sabotando nesse processo, se conectando com esse processo de cura. Pode ser até um processo assim de coisas da vida desde lá da infância, né? Coisas do passado que vocês estão precisando curar. Coisas que mexem muito com a emoção de vocês, coisa que mexe muito com a motivação de vocês, né? Esse fogo interior que vocês têm e o sentimento de vocês, enfim. Só que parece que esse auto-sabote está aqui atrapalhando um pouco esse processo, né? De vocês se tornarem aqui, ó, tanto essa rainha de paus quanto essa rainha de copas, né? Tornar pessoas assim que lidam tanto com as emoções, com sentimentos de uma forma mais madura ou de uma forma também mais intuitiva, mais empolgante. Pode ser também um processo para questões com mulheres mais velhas, pode ser a mãe de vocês, né? Processo lá, se a gente está falando de infância também. Então pode ser um processo de cura, assim, Freud já dizia, né? Enfim, e aí vocês meio que se curando nesse começo aí de coisas lá, de relações de infância de vocês com a mãe de vocês. Só que essa autossabotagem atrapalhando um pouco esse processo no começo do mês, tá certo? Vamos ver aí mais uma cartinha para Sagitas. Balançando, né, gente? Eu tenho que arrumar essa minha mesa aqui. Mais uma carta. 5 de ouros. No fundo do deck, outro 5, né? Hierofante, ou sumo sacerdote, com 6 de copas novamente, com o diabo, com 9 de copas, com a sacerdotisa, e 3 de paus, com o 7, que é o carro, né? Que é a carta do ano. Inclusive tem um vídeo aí no canal falando sobre ele. Se ainda não viu, dê uma olhada. Se já viu, veja de novo, porque vale pro ano inteiro. Gente, esse processo de cura que eu tô falando que vocês podem estar se auto-sabotando pode ter a ver também com questões religiosas, questões espirituais, né? Mais uma vez, assim, lá da infância, que talvez tenha até atrapalhado um pouco o desenvolvimento da sexualidade de vocês, né? Desse lado do poder, né? O Hierofante aqui, o Papa e o Diabo são opostos, né? Então talvez essa coisa dessa religiosidade, essa coisa às vezes foi tão rígido, né? Porque acabou atrapalhando vocês aqui a desenvolver um poder pessoal, colocado como o poder, né? Essa parte dos desejos físicos, materiais, como se fosse algo errado, né? E aí aqui vocês passando por esse processo e realizando o desejo que é de fato de vocês, né? Entendendo o que faz bem para vocês, o que te preenche emocionalmente, né? Assim, voltando talvez por uma espiritualidade que tenha mais a ver com vocês aqui, estudando espiritualidades que talvez vocês se reconheçam mais
do que aquelas que foram apresentadas para vocês na infância, né? Então, ouvindo, lidando com a intuição de vocês, tendo frieza também, um pouco para saber separar, né, o que é de vocês, o que é dos outros, estudando bastante, enfim. Vamos ver aí. Sagitas. Diferente essa leitura de vocês. Vamos ver mais uma carta. Saíram duas aqui, ó. Outro arcano maior. O que tá aqui no fundo do deck de novo? 7 de espadas. O dependurado com o cavaleiro de espadas. No fundo do deck, 7 de espadas com 9 de ouros, o 10 de ouros, a justiça, o rei de copas e o ás de paus. Mais uma vez, né? Cuidado um pouco aí com esse autossabote de vocês, enfim, às vezes cuidado com outras pessoas também que vocês convivem, né? Porque é uma carta que vem falar sobre furto, uma carta que vem falar sobre traição, e furto não necessariamente de bens materiais, né? Mas é uma carta que às vezes pessoas furto de energia mesmo, aquela pessoa que você convive e sabe, te deixa para baixo, enfim. Porque você pode estar numa fase financeira boa aqui, né? Trabalhando muito, recebendo uma grana, às vezes até investindo. E isso, né? Pode ser que essa pessoa aqui, ó, tá de olho, vendo, fulano tá bem ali, né? Quem sabe eu não peço um dinheiro emprestado ali. Quem sabe um dia se der, eu pago, né? Mas isso é uma justiça sendo feita, né? Você tá colhendo aqui o que você plantou ali atrás, né? Se você hoje está com esse dinheiro aí, você tem muito trabalho, porque você, por um tempo, investiu nisso, certo? Você correu atrás disso. E é um momento de amadurecimento sentimental mesmo, né? Assim, de ficar bem, de ficar confortável emocionalmente, estruturado emocionalmente. E isso também te ajuda a se empolgar, né? Final do mês aí parece que vocês vão de fato se encontrar, assim, né? Porque o paus, né, do naipe de fogo, que é o elemento de vocês, né? O naipe paus é do elemento fogo, que é do elemento de vocês, assim, né? Que é essa coisa da motivação, essa coisa. Então, acredito que aí, final do mês, vocês consigam. Mas aí, cuidado novamente com esse 7 de paus que apareceu tanto aqui, né? Essa coisa de se auto-sabotar, essa coisa, cuidado com as pessoas com quem você convive, com quem você compartilha, né? Que nas cartas a gente tem a temperança, o 5 de ouros com o dependurado cavaleiro de espadas. Então, como eu falei, né? Começo do mês, talvez vocês estejam aqui passando por um processo de cura, precisando ter calma, precisando ter paciência. O momento é um mês acredito, de muita estagnação, assim, né? E agosto já é um mês grande, então talvez vocês tenham uma sensação de um mês, assim, que não tenha fim, que você tá parado no tempo. Porque a temperança é uma carta lenta, dependurada é uma carta que vem falar de ficar parado, né? Então, mês, assim, que provavelmente ele vai passar bem arrastado, certo? E aí, aqui também, né, no meio do mês, eu falei que vocês aí, acredito que muitas pessoas estão passando por esse momento de cura, desse processo lá desde a infância, de relação às vezes com mães, com avós, com as mulheres mais velhas. Então, vocês podem sentir um pouco assim, sozinhos, né, assim, abandonados, num sentimento de falta, sabe? E aí, cuidado para esse sentimento de falta não fazer você se aproximar de qualquer pessoa. Porque você tá aqui, né, no frio, no relento, enfim, aí qualquer pessoa que aparece você pode se aproximar para se aquecer, mas às vezes a pessoa vai, né, mais roubar seu calor do que trocar com você, então cuidado. E aí no final do mês, dependurado, gente, cuidado com a saúde de vocês aí esse mês, tá certo? Porque dependurado, vem falar às vezes quando a vida coloca uma pausa pra gente, a gente tem que parar
refletir, olhar as coisas por outros ângulos, né? Abrir a cabeça. E muitas vezes a forma, né, em que a vida acha de parar a gente um pouco é o nosso corpo pedindo arrego, assim, né? Então, às vezes, eu lembro uma semana que saiu pendurado para mim que eu torci o pé e eu realmente fiquei assim de molho, porque eu não tava podendo colocar o pé no chão, né? Então, cuidado, presta atenção na saúde de vocês, cuidado com as palavras, né? Com palavras cortantes, com o atropelamento das palavras, né? Cuidado, às vezes, aí para vocês não acabarem se adoecendo por essas palavras aí, né? Então, mesmo para vocês mesmo prestarem atenção na saúde de vocês, prestarem atenção nesse momento, que é um momento para vocês se curarem, é um mês para vocês se curarem. A vida pode obrigar vocês a darem uma pausa aí, né? Mas, como eu falei, depois, eu acredito que depois dessa pausa aqui nesse final do mês, vocês se reconectam, né? Para comecinho do mês que vem. Olha o que a gente tem aqui no fundo do deck, depois das cartas que eu falei. O Ás de Paus, o Sete de Copas, a Imperatriz, o Sol e a Eremita, né? Então, assim, é um recomeço, é uma empolgação, é vocês se reencontrando com a motivação de vocês, abrindo possibilidades, certo? Lidando com a criatividade, com fertilidade, o sol brilhando novamente, vocês conectando com vocês, né? Mas para isso vocês vão precisar aí curar, que precisa ser curado. Então, cuidado mais uma vez aí com essa autossabotagem para esse mês, porque é um mês aí para vocês curarem mesmo que de fato precisa, e às vezes uma cura que vocês já estão arrastando há um tempo, né? Processo que pode ser lá desde a infância, certo? Vamos ver aí um conselho do Pergunte Oráculo das Sagitas. Quando uma porta se fecha, são duas outras que se abrem. Você não pode saber o que é melhor para si próprio, mas Deus sabe. Perceba as oportunidades. Cada vez que apontamos o dedo para alguém, temos 3 apontando para nós mesmos. Não julgueis para não serdes julgados. É isso, eu espero que vocês tenham um ótimo agosto e nos vemos em breve.